Bom, agora que nós já finalizamos essa parte de análise fatorial, só vou trazer aqui um resuminho, tá? Para nós lembrarmos as etapas que são fundamentais. Primeiro, nós rodamos a análise fatorial e temos que olhar os testes para saber se a nossa amostra ela é robusta. E aí nós já definimos nessa etapa também a rotação. Depois disso, nós analisamos, né, a questão da amostragem, nós precisamos ver se nós temos os mesmos construtos que nós definimos no modelo teórico, tá? Se, por exemplo, nós temos 4 construtos e aí no modelo empírico nós temos 5, nós devemos fazer uma análise, primeiro pela comunalidade, né? Na verdade, não é nem só pela comunalidade, nós temos que olhar aquela matriz, né, onde que nós temos a varimax, e aí nós excluímos aquela coluna, né, ou aquela variável menos significativa, e aí na sequência é que nós olhamos a comunalidade. Lembrando que a comunalidade ela vai avaliar as variáveis, né, num contexto geral, ou seja, olhando a consistência externa total. E aí, com isso, nós definimos o nosso modelo. E aí podemos dar mais um passo, que é fazer uma análise de confiabilidade. Essa análise de confiabilidade tem como objetivo analisar construto a construto. Cada variável de um construto, se eu tirar ela, se o meu modelo tende a melhorar. Lembrando que a gente já validou, né? Nesse momento, né? Tá tudo acima de 0,70, então tá ok, mas mesmo assim é importante você fazer essa análise, porque daí você pode já olhar, que foi que nós constatamos, que a retirada de uma variável não melhora em nada o modelo, tá? Então você define como tendo encontrado o melhor modelo possível, tá bom? Para finalizarmos agora, eu quero falar um pouquinho rapidamente da estatística F, né? Que foi uma das perguntas do Doni. Para isso eu vou pegar aqui valores aleatórios. Eu tenho aqui 5 amostras, né? Variável 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu vou rodar uma análise, que é a nova fator único, tá? Então já setei aqui, ó, rótulos na primeira linha. Então dá OK, pronto. Então tá aqui. O que significa essa estatística F? Quando nós rodamos um teste T, vamos rodar até um teste T aqui, ó. Dados, análise de dados. Vamos rodar um teste T. Ok? Pronto. Então, vou colocar esse teste T aqui. Então, esse é o meu primeiro intervalo, tá? E esse aqui é o meu segundo intervalo. Pronto, tá? Rótulos, tá? 5, e aí eu vou dar a saída aqui também. Deixa eu ver aqui, senão vai ficar em cima. Pronto, então tá aqui o nosso teste, né? Então o que nós temos no teste T? No teste T, nós temos o T crítico, assim como nós temos o F crítico, certo? E nós temos aqui teste unicaudal, teste bicaudal, ok? Também o crítico unicaudal e bicaudal, vai depender da situação que você for analisar. Eu quero dizer o seguinte, no teste T, nós temos a estatística T, porque nós estamos falando de um teste considerando apenas 2 variáveis. Mas quando nós temos mais de 2 variáveis, nós não podemos olhar pelo teste T. Por isso que foi criado esse teste F, que é chamado de F calculado, que também é uma distribuição. Assim como nós temos a distribuição T, nós temos também a distribuição F. E parecido como nós analisamos o teste T, nós analisamos também o F, ok? Para quem já tem um pouco mais de familiaridade, não precisa nem olhar o valor de P. A pessoa olha o resultado do T e o T crítico. Mas, como a gente já está tão acostumado com o p-value, a gente vai direto para o p-value, porque você pode ter o mesmo resultado, né? Ou seja, chegar na mesma conclusão, olhando tanto o valor de P como o F. No caso do F, nós olhamos se esse F, que é o F calculado, se ele é maior do que o F crítico. Se ele for maior do que o F crítico, significa que em pelo menos um dos grupos existe uma diferença.
Caso contrário, não. Então, aqui, ó, nós rejeitamos essa hipótese. Rejeitamos não, falhamos em rejeitar, tá? Não podemos considerar diferença entre os grupos, tá? Até mesmo porque, como eu utilizei a mesma semente, uma amostra aleatória com valores de 5 a 20, por isso que não deu diferença. Veja aqui que no valor de P deu muito acima de 0,10, né? Então, também não podemos dizer que há diferença pelo valor de P. Então é isso. Enquanto T nós utilizamos para duas amostras, o F ele compara todas as amostras de uma vez só, tá?